Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria. Venho aqui rapidamente falar um pouco sobre a proposta de redação da FUNVERT. Nós tivemos agora a primeira fase, começou hoje, nesse domingo, a primeira fase da FUNVERT, onde nós temos a proposta de redação, tá? E o que a gente vai fazer aqui é uma análise de caráter muito ligada ao repertório sociocultural. É mais nesse sentido. Então eu vou analisar aqui com vocês quais os autores, quais os viés do ponto de vista das ciências humanas que poderiam ser destacados, abordados ali num tema da FUNVERT que rolou agora esse domingo, tá? Então a minha proposta aqui, gente, minha ideia não é fazer aqui uma análise sobre a estrutura do texto, nem sobre as classificações semânticas, isso aqui, eu não sou professor de redação. O meu objetivo aqui é poder fazer uma análise sobre o repertório sociocultural, os referenciais teóricos, muito ligados às ciências humanas. E falar sobre ciências humanas, você vai perceber que a proposta de redação da FUNVERT foi realmente muito ligado a um tema que as ciências humanas abordam por demais, educação. O tema foi ligado muito à educação, com alguns textos complementares aqui, auxiliares, que também estão muito ligados a alguns autores importantes das ciências humanas. Então a gente vai analisar um pouquinho isso. Então a gente vai começar primeiro com o título, não é mesmo? Vamos lá então, gente. O título é A Educação Básica e Formação Profissional entre a Multitarefa e a Reflexão. Bom, é um tema ligado à educação. Se a gente verificar com calma, é um tema de caráter crítico, que tenta fazer uma relação entre aquela educação mais a educação para a vida, tá? E a educação para a formação do ponto de vista profissional. Porque, afinal de contas, quando se fala, na verdade, da ideia quando se fala muito sobre a multitarefa e a reflexão, é entender o seguinte: nós temos aqui uma educação que ela é voltada para a vida, para a formação do indivíduo, ou a gente está falando aqui de uma educação, no caso aqui a educação formal, voltada muito mais para o mercado de trabalho. Então está muito nesse viés, né? E aí é impossível não ter uma análise de caráter crítica sobre isso, tá? Então o tema ele é muito rico, ele é bastante interessante, tá? E nesse aspecto, ao falar sobre educação, que é um problema aqui no Brasil, a gente está falando de um país onde falar de sistema educacional, falar sobre educação, é falar de algo precário, algo ruim, algo difícil, algo que vai se arrastando ao longo do tempo e nós não temos uma melhora. Então é um tema realmente muito crítico, ele é um tema muito atual, muito pertinente, porque afinal de contas, aí de novo, será que a educação formal que existe hoje, ela é voltada para a vida, para a formação do indivíduo, ou ela é uma educação de caráter muito mais, digamos assim, voltada para o mercado de trabalho, para o lado profissional? Então o tema ele fica muito nisso, ele está abordando muito esse aspecto, né, nessa ideia. Por isso que quando se fala educação básica e a formação profissional entre a multitarefa e a reflexão, tá? E baseado nessa ideia, gente, nós temos aqui os textos motivadores, que é muito interessante que esses textos motivadores abordam aqui, a gente pode chamar assim, alguns autores que têm uma relação direta com as ciências humanas. Vamos começar primeiro falando do primeiro texto, do Byung-Chul Han, né? O sul-coreano, né, que no seu livro mais importante, A Sociedade do Cansaço, ele faz uma crítica justamente ao modelo, ao padrão tecnológico, ao modelo social de pressão que existe nos indivíduos, principalmente no profissional. E aí, nesse caso, ele fala sobre a questão de multitarefas. É curioso que o trecho que ele aborda é justamente falando sobre a multitarefas, porque quando a gente analisa, por exemplo, do ponto de vista biológico, da biologia em si, ao estudar os animais selvagens, se entende que uma característica dos animais selvagens, segundo Byung-Chul Han, é o fato deles terem o quê? A capacidade de ter várias tarefas, de desenvolverem várias tarefas. Por quê? Porque no reino animal, né, no mundo selvagem, você tem o quê? Um animal que ele precisa estar alerta, atento,
adapta a diversas situações. Então o animal está bebendo água aqui, mas ao mesmo tempo tem que estar o quê? Atento para o caso de algum predador, sabe? Então o animal selvagem, ele normalmente tem essa característica da multitarefas, de várias tarefas. Por quê? Porque o meio exige isso dele. Ele precisa saber várias coisas, ele precisa estar ligado em diversas coisas. O modelo do instinto dele, por quê? Porque são muitas coisas que ele deve fazer, certo? Na questão da sobrevivência, de se proteger dos predadores, é tudo ao mesmo tempo. Então isso é uma coisa muito dos animais selvagens. E o trecho do livro dele, né, que está aqui no texto motivador, fala sobre a característica do ser humano. Nós, seres humanos, nós temos uma ideia um pouquinho diferente. Nós focamos mais as coisas. A característica do ser humano é se aprofundar mais nas coisas e não ter essa habilidade de multitarefas, tá? Entretanto, devido aos modelos tecnológicos, devido ao mercado de trabalho, devido às situações do dia a dia, até principalmente de caráter tecnológico, as relações digitais, começou a existir uma característica no ser humano de fazer diversas tarefas, diversas funções. Se você verificar, é isso que se exige muito no mercado de trabalho. Que o profissional ele seja o quê? Um polivalente, multifuncional. Esses conceitos eles são muito recentes, eles não são antigos. Então, o padrão de vida dos indivíduos criou esse modelo. E, curiosamente, a tecnologia vai criando também essa tendência. E, curiosamente, a educação formal vai criando também um modelo de quê? De diversas tarefas, diversas funções, diversas habilidades, tá? E menos a questão do aprofundamento. Então, nós temos aqui uma ideia crítica do Byung-Chul Han. Tá? Texto bem legal. O outro texto, motivador, é do Domenico De Massa. Domenico De Massa, sociólogo italiano, que escreveu um livro muito legal chamado a Sociedade do Cansaço. Sociedade do Cansaço, desculpe. O ócio criativo, em que ele faz uma análise muito do caráter de que a criatividade, a habilidade, a reflexão das pessoas está muito ligado ao que? Ao ócio. Quando ele, por exemplo, analisa isso e verifica que, por exemplo, na Grécia Antiga, o ócio ele existia não no sentido de uma vadiagem, de uma indolência, não era nesse sentido. O ócio aqui, tanto na Grécia Antiga como na atualidade, deve ser visto muito mais como uma ideia na busca da criatividade, da habilidade, parte muito disso. Então ele foca muito nessa questão. Quer dizer, como nós estamos tendo pouco tempo de ócio, como nós estamos tendo pouco tempo de lazer, nós estamos tendo menos criatividade. Quer dizer, o tempo, os padrões, os modelos sociais estão sempre nos dando tarefa, sempre nos dando funções, e nesse sentido a gente acaba o quê? Se perdendo nesses modelos de multitarefas, digamos assim. Visto que se você fizer uma análise, você vai perceber que os grandes artistas, os grandes profissionais que tiveram sacadas incríveis, tiveram ideias maravilhosas, tiveram justamente num período de ócio, no período que é de lazer, porque é esse lazer que dá essa criatividade. É até conveniente o tema, porque na atualidade, agora nós estamos falando muito sobre o projeto de lei que está tramitando no Congresso, sobre a questão justamente do 6x1, que é justamente de diminuir a carga horária do trabalhador, tá? Visto que ele está fazendo muitas tarefas, muitas funções, está ficando desgastado, não está conseguindo produzir, devido ao que você tem apenas um dia de descanso, um dia de lazer, e isso está trazendo problemas para o trabalhador, como, por exemplo, a questão do burnout, que é as patologias ligadas ao que? Ao excesso de funções, o desgaste físico, psicológico, que é cada vez maior. Então, o texto do Domenico De Massa ele vai no sentido justamente de destacar aquela ideia de que é necessário a criatividade. E a criatividade só existe, essa reflexão só existe através do quê? Do ócio. Tem um outro texto também que é abordado aqui, que é de pesquisadores da Faculdade de Educação da USP, em que faz uma análise sobre
a educação básica de comunidades tribais, tá? E a formal, e a educação formal. E se verifica que a educação de base das comunidades indígenas visa muito mais um aprendizado para a vida, né? No sentido aqui não é o mercado, não é o foco, não é o mercado de trabalho, mas sim preparar os indivíduos para a vida, para o dia a dia, para a prática do cotidiano, do respeito ao próximo, ao viver na coletividade, na comunidade. Tá? Então mostra também aquele outro lado, digamos assim, de uma educação que ela seria menos formal, menos técnica, menos voltada para o mercado de trabalho e muito mais comunitária, para a vida, a formação do indivíduo enquanto um humano, enquanto um humanista, algo nesse sentido. Tá? Ó, uma outra coisa que a gente pode analisar nesse aspecto, né, porque realmente é um texto de que, se tiver que fazer uma dissertação, o texto tem que ser de sentido realmente crítico mesmo. E nesse sentido, a gente vai verificar, por exemplo, que existe uma educação mesmo formal, que a sociedade estabelece e impõe um sistema educacional. É quase impossível não lembrar aqui do Émile Durkheim, o Durkheim, o sociólogo francês que fala sobre o fato social, e vamos lembrar que a educação ele é um modelo, ele é um sistema da sociedade, até o sistema educacional parte disso, tá? Então é aquele modelo tradicional que a sociedade impõe, né? Aquele modelo cartesiano, fechado, tá? E aí nós temos também um outro autor que a gente poderia também abordar, que é o Paulo Freire. Paulo Freire ele fala sobre a educação bancária, né? Que é aquela educação que é uma educação que ela é extremamente formal, é uma educação que é ligada unicamente à ideia do indivíduo receber informações sem nenhum tipo de reflexão, né? Essa educação bancária que ele menciona, é um modelo crítico que ele faz, é no sentido de que no banco, né, o professor ele vai só deixando o conhecimento. Não existe a ideia de instigar, de proporcionar reflexão. É a ideia do aluno como um cofre num banco que vai recebendo as informações, o conhecimento, como se fosse um receptáculo. Ele é um depósito de informações de conhecimento. Ou seja, a educação bancária é essa que a gente segue hoje, que ainda é uma educação formal, até mesmo de caráter decorativa, certo? Cartesiana, de pouca reflexão. Tá? Então a gente poderia também mencionar o Émile Durkheim na questão da educação formal, né? Ou o modelo da educação cartesiana, que é esse modelo formal, tradicional que a gente vê hoje. E também poderia abordar de uma maneira crítica a ideia da educação, o Paulo Freire, que ele fala dessa educação bancária, dessa educação em que o professor ele joga as informações, o conhecimento, e o aluno vai simplesmente pegando isso, como se fosse um depósito, como se fosse um cofre que vai pegando essa quantidade absurda de informações e conhecimento, mas sem uma reflexão necessária sobre isso. Então, gente, o tema é realmente maravilhoso, muito bom, ligado à educação, tema bem atual, tá? E nesse caso, o aluno poderia usar justamente, no caso aqui, os textos motivadores na reflexão do Byung-Chul Han, pega a ideia dele, poderia pegar o Dominique Demas na questão da reflexão, do ócio criativo, né, de você, o indivíduo ter mais tempo para a criatividade, para a habilidade, tá? E também fazer uma crítica em torno de tudo isso através justamente do que? Das ideias do Paulo Freire na educação bancária, ou então mencionar, por exemplo, que a educação que nós seguimos hoje é uma educação formal, tradicional, e que está muito ligada ao modelo de um sistema de sociedade, o sistema de sociedade, que a sociedade exige o quê? Não a formação de indivíduos, mas a formação de profissionais. Aí você pega o fato social do Durkheim para falar assim, olha, fato social, o modelo educacional é um modelo que a sociedade exige do indivíduo. Então o objetivo aqui não é educar para a vida, mas sim educar, preparar para o mercado de trabalho. Quer dizer, o tema muito legal, muito bacana, tá de parabéns a FUVEST, realmente tema muito bom, tá? E ali as análises de caráter de repertório sociocultural da área das ciências humanas é incrível. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês aí nessa reflexão, tá? Um abraço e até mais. Tchau, gente.